O professor vai falar hoje sobre DST. Eu vou duplicar a minha telinha. Não está aqui, só um minutinho. Só um minuto. Vem aqui, meu amorzinho. Bom dia, professor. O quê? Beleza? Bom dia. Maravilhoso dia, meu gato. Meu lindão de Jesus. Deixa eu já separei aqui. Mentira, não separei nada. Acho que eu fechei o arquivo. Calma que eu já vou chegar lá. Não fique nervoso não, hein? Terceiro médio. Métodos contraceptivos. Ó, é esse aqui. Aí sim. Vou esperar o bicho abrir. Já era. Vamos vir para cá agora. Sai daqui. Vamos abrir aqui. Opa, agora voltei, hein? Graças a Deus. Bom, vamos duplicar minha telinha. Aqui está. Vamos bloquear, né? Para ninguém ficar escrevendo na minha tela, que eu fico puto quando alguém faz isso. Então, eu já descobri uma forma de bloquear. Você pode tentar arriscar a minha tela aí, você não vai conseguir. Bom, nós vamos ver os métodos contraceptivos. Já mencionei isso, tá? Esses métodos contraceptivos, eles estão relacionados, obviamente, e exclusivamente ao quê? A prevenir, com toda certeza, uma gravidez, tá? Então, não previne DST. Alguns deles até previnem. Por exemplo, esse aqui, que na verdade é um método de barreira. Então, ele é chamado de método de barreira. Muito bem. Aqui eu tenho alguns tipos. Esses métodos de barreiras que eu vou mostrar agora também previnem a chamada DST, as doenças sexualmente transmissíveis. Bom, aqui está o preservativo masculino, conhecido, obviamente, por camisinha. Repara que eu peguei imagens bem coloridas, mostrando até qual é a diversidade desse cara, os tipos de cores e dentre outras características. Nós sabemos que hoje existem uma infinidade de tipos diferentes de camisinhas sendo produzidas, umas com uma sensibilidade maior, outros com sabor, né? Então, você tem lá morango, tutti-frutti, salada de fruta, né? Dentre outras coisas. Algumas delas hoje fluorescente, né? E aí com a menção de proteção. Ah, professor, mas eu não sabia que a vagina sentia sensibilidade, sentia gosto para você utilizar uma camisinha sabor melancia, né? Você não sabia e você não vai ficar sabendo, porque esse gosto não é para a vagina. Esse gosto, obviamente, é para a hora do sexo oral. Boca no pênis. Então, ali, obviamente, para tornar a situação um pouco mais agradável para a parceira, né? Então, solicita essa menção de colocar aí sabor, né, a esse preservativo, tá? Um preservativo altamente potente, altamente importante, só que esse cara, existem algumas coisas que vocês precisam saber antes de utilizar esse preservativo. Ou seja, se você colocar essa camisinha errado, com toda certeza, meu amado, ela vai estourar, vai te trazer problemas. Problemas simples, apenas o líquido, o sêmen, caiu aonde não deveria ter, você vai lá, toma uma pílula do dia seguinte e a garota toma um anticoncepcional, que ela já toma, tem maiores problemas. Agora, o grande problema é quando parte desse preservativo fica no interior da vagina. Aí, obviamente, tem que ir no ginecologista, coloca-se o espectro e ele vai tirar lá de dentro as partes desse preservativo que ficou lá, tá? E outra, quanto a isso, simples. O duro é um preservativo desse, estoura e você acaba aí contaminando uma DST. Dependendo da DST, ainda tem cura. Agora, outras não têm cura. Por exemplo, o vírus do HIV. Não tem o que fazer, tá? Na verdade, hoje, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, né, a medicina avançada, faz com que a vida desse soro positivo, desse aidético, ela seja prorrogada por mais tempo, coisa que antigamente não era assim.
Hoje é gratuito o coquetel, né? Um coquetel para HIV, para o soro positivo, e ele toma em uma grande quantidade de medicamentos, de comprimidos, que vai aumentar a sua imunidade, tá? Quando a gente falar das DSTs, aí a gente volta a falar do vírus do HIV, o que ele ataca, qual é a célula que ele destrói, por aí afora, tá? Segredo para se colocar a camisinha. Primeiro delas, o membro tem que estar ereto. Quando eu digo ereto, eu digo o máximo de ereção. Aquele negócio meia boca não vai virar. Se você colocar o preservativo ali, ele vai estourar. Por quê? Porque vai entrar ar e ele vai estourar. E a segunda coisa, que isso tem que ser muito bem claro, aqui em cima não é enfeite, isso aqui é um reservatório. Toda vez que você utiliza a camisinha, você tem que apertar esse reservatório e aí sim colocar a camisinha no membro. Então essas são as duas dicas infalíveis para que esse preservativo não venha a te dar maiores problemas. Primeiro deles, o membro tem que estar com o máximo da ereção, tem que estar perfeito. O negócio meia boca não vai virar. E você tem que apertar essa parte superior para que o ar saia. E aí, obviamente, você pode utilizar esse preservativo. Ah, professor, mas eu morro de medo, eu vou colocar 2. Dançou. Se colocar 2, ele vai estourar. Por quê? Porque vai ficar raspando camisinha com camisinha, o látex com látex, e ela vai estourar. Mesmo porque toda camisinha que é comercializada, eu disse toda, inclusive aquela distribuída gratuitamente em postos de saúde. Você pode ir lá e pegar, você pode pedir, né? Isso é gratuito, né? Ah, mas e a eficácia? É a mesma, gente. A única diferença é que aquela é básica. Ele tem um espermicida, ele tem um líquido nele, onde não tem sabor, não tem cheiro. É simples. Diferente uma que você compra na farmácia, aromatizada, colorida, fluorescente, musical, dentre outras coisas, certo? Então, essa é a única diferença, tá? Mas a camisinha distribuída no posto de saúde, a eficácia dela é a mesma, tá? Essa aqui é a camisinha masculina. Muito bem. Olha aqui a camisinha feminina. Olha o tamanho desse cara. Na verdade, isso aqui é uma sacola, é um saco. E aqui dentro ele tem um anel, que é o que vai ajudar a introduzir isso na vagina. Então, você vai pegar esse anel, você vai fazer um 8 desse anel e você vai introduzir isso para que esse anel fique preso aqui, ó, e ele não saia. Não saia, obviamente, durante o ato sexual. Após o ato sexual, você vai puxar tudo isso e vai ser eliminado no local correto. Correto não é dentro da privada. Vai enrolar com, obviamente, um papel higiênico e vai descartar isso de forma adequada, tá? Agora, vamos partir do princípio da seguinte situação. Antes de uma relação sexual, existem as coisas chamadas preliminares. A garota vai ter que ter uma dilatação aqui na vagina para que, obviamente, tenha aí a penetração do pênis. Então, você imagina você fazer isso antes do ato sexual. Então, vamos ter a relação sexual. A garota, sem lubrificação, introduz um negócio desse tamanho dentro da vagina, tá? Na verdade, para o homem, a situação é muito mais fácil, né? Mas, é claro, existem aqueles homens que não querem se prevenir, o que a garota, obviamente, tem essa ação aí e vai colocar aí esse preservativo feminino, tá? Então, olha o tamanho desse cara aí, beleza? Muito bem. Bom, segunda situação, eu tenho aqui outros métodos de barreira, só que a partir de agora, esses caras não, obviamente, são eficazes contra o que a gente chama de DST, tá? O Matheus está pedindo para você aceitar ele. Já aceitei, tá? Veio agora a solicitação para mim. Bom, esses métodos que eu vou colocar aqui agora, eles são unicamente utilizados contra a gravidez. Ó, aqui parece uma camisinha, mas não é.
Esse cara é chamado de diafragma. Esse cara é introduzido aqui, ó, nessa região. Tá vendo que isso aqui é meio abaulado, parece um oval. É onde este cara, claro, com o auxílio de um profissional, com o auxílio de um ginecologista, ele vai introduzir esse cara nessa região aqui, na entrada do colo do útero, tá? E a garota vai ficar um tempo com essa situação. A gente menciona aí os 3 meses, e aí a cada 3 meses tem que ir lá, retira-se isso e coloca-se um novo. Ele vem assim numa caixinha, bonitinho dessa forma. Você vê que esse é mais maleável, você vê um plástico menos resistente. Aqui já é um produto, um material mais firme, mais resistente. A eficácia vai ser a mesma dos dois. O que vai acontecer? O homem vai ter a ejaculação aqui, obviamente no final da vagina, e esse diafragma ele vai estar encaixado aqui na entrada do colo do útero, o que não vai permitir a entrada do espermatozoide. Simples assim, por isso que também é conhecido como um método de barreira. Tá? Espermicidas. Existem espermicidas que a gente compra, obviamente, para essa finalidade. Vem o espermicida no tubo e você tem um aplicador, como mostra aqui, obviamente, essa ação. Você vê que a garota aqui, ela está com o diafragma e ela ainda está colocando o espermicida. Na camisinha, quando se compra a camisinha, mesmo com sabor, com cheiro, com não sei o quê, ela tem esse espermicida já, tá? Um líquido oleoso de um pH que vai matar os espermatozoides, tá? Então, também é uma forma aí de barreira, ela vai, obviamente, matar aí esses espermatozoides. Repara que isso você precisa de um aplicador. Então, você vai abrir aqui, colocar o líquido aqui dentro, isso aqui é como uma injeção, o êmbolo vai para trás, e aí depois você vai apertar esse êmbolo e colocar ali esse espermicida. Na verdade, um líquido que vai ser, com toda certeza, utilizado para morte dos espermatozoides. Repara que aqui a gente está com o diafragma, e aqui, mesmo assim, ela está usando um espermicida para matar, obviamente, os espermatozoides. Não é ideal utilizar isso sem o diafragma, tá? Porque esse líquido vai ficar disperso aqui, não vai ficar concentrado e, obviamente, a eficácia dele não vai ser, com toda certeza, a mesma. Então, isso é vamos dizer assim, um método a mais, uma proteção a mais, tá? Mesmo porque ela já está com o diafragma, tá bom? Próximo é o dispositivo intrauterino chamado de DIU. É este carinha aqui. Repara o tamanho desse cidadão e ele vai ser introduzido dentro do útero. Então, isso quem faz, obviamente, é um ginecologista, tá? Então, ele vai abrir a entrada do útero e vai colocar esse dispositivo nessa posição. Tá, professor, o que esse cara faz? Vamos entender o seguinte. A vagina, ela tem um pH ácido. E aqui existe, por isso que eu coloquei essa imagem, repara que essa estrutura está mais escura, aqui mais escuro e aqui mais escuro. Aqui não dá para ver porque ele tem uma proteção aqui, ó. Se a gente tirar essa proteção, você vai ter enrolado nesse pedacinho de plástico, nesse DIU, um fio de cobre. O que esse fio de cobre vai fazer? Ele vai alterar o pH da vagina. Ele vai alterar o pH do útero. E aí, obviamente, os espermatozoides que por aqui entrarem, é óbvio, eles vão morrer porque o pH é diferente do que eles sobrevivem. Então, esse DIU está relacionado a isso, a mudança do pH dentro do útero, consequentemente, ocasionando aí a morte desses espermatozoides, tá? Então, aqui é por diferença de pH, é por alterar esse pH. Só para que vocês tenham uma ideia, Cleópatra, olha quantos anos isso, né? Ela também tinha essa situação. Ah, Cleópatra usava DIU? Não. Ela pegava uma bucha, né? Uma bucha vegetal,
semelhante àquela bucha da gente tomar banho. Ela impregnava aquilo com vinagre altamente ácido e ela introduzia isso dentro da vagina. O que os espermatozoides ali liberados morriam pela acidez acentuada, a mesma coisa do que acontece com o DIU. É claro que Cleópatra, naquela época, não tinha todo esse desenvolvimento. Então, por essa ação, é óbvio, a função era a mesma. Então, alterar o pH, tornar esse pH ácido, o que, obviamente, vai matar esses espermatozoides, certo? Muito bem. Agora, nós temos todos esses métodos que eu mencionei, são métodos de barreira. Eu vou impedir a entrada deles, tá? Perfeito. Exceto o espermicida aqui, que vai já auxiliar, já provocar aí a morte desses espermatozoides, com a utilização, obviamente, do diafragma, tá? Muito bem. A partir de agora, eu tenho os hormonais, que são provocados por hormônios. Muito bem. A chamada pílula, não é pílula, é pílula, tá? Contraceptiva oral. O que é oral? Pela boca. Repara que essa é uma cartela, na verdade eu trouxe duas cartelas diferentes. Repara que ela tem uma setinha, ela tem um sentido, e aqui, lindões de Jesus, vocês terão os dias. Então, esse anticoncepcional via oral, tá? Ele vai ser tomado, obviamente, um comprimido por dia. Agora, professor, qual é o horário? Independe. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Mas ele tem que ser tomado naquele dia, obrigatoriamente. Muito bem. A garota estava lá. Eita lasqueira. Ela estava lá complicada, tinha milhões de coisas para fazer. Ela acabou esquecendo de tomar um dia, né? E aí ela liga para a ginecologista dela, que com toda certeza, se ela engravidar, vai ser a obstetra dela, e ela vai questionar, falar, olha, eu infelizmente ontem esqueci de tomar o comprimido. A esteticista, a médica, a ginecologista dela vai falar, não tem problema, linda, você pode tomar 2 no dia seguinte, sem problema. Presta atenção no que o professor vai falar. Primeira coisa, qual é a finalidade desse comprimido? É manter a quantidade constante e maior concentração de hormônios no corpo da garota. Se ela não tomou um dia, essa concentração de hormônio ela vai abaixar, o que nesse dia pode ocorrer a ovulação. Então, o que acontece? Um medicamento como esse, ele tem uma eficácia, presta atenção, de 90, chega a 99,7%. Então, se você tomar esse cara todos os dias de forma correta, você esqueceu de um dia de tomar, ele diminui a eficácia dele 50%. O que você vai ter lá, 49 e pouco, quase 50% de proteção. Você está protegida? Está. Mas é um nível legal? Não, não é um nível legal. Então, dica do seu professor. Você esqueceu de tomar esse medicamento, teu anticoncepcional um dia, não tenha relação sexual sem preservativo. Então, termine essa cartela, inicie o novo ciclo para que você possa, então, aí fazer uma relação sexual sem preservativo. Por quê? Porque você vai ter uma perca de proteção. Ué, por que a tua ginecologista fala para você tomar 2 no dia seguinte? Porque ela está doidinha para você engravidar e ela ser a sua obstetra e ela, obviamente, fazer seu parto. Então, é assim que funciona, tá? Você toma, você está garantida quase 100%, tá? Claro, alguns casos a gente escuta na televisão de comprimido de farinha. Pô, farinha não tem como, não tem prevenção, né? Como eu vi num jornal aí domingo, na verdade eu não gosto muito de assistir jornal, mas eu estava passando, acabei escutando. Meus caras estavam falsificando comprimido para câncer. Jesus, o cara tem que ser muito sangue ruim, né? O cara com câncer paga caro no medicamento e o medicamento era adulterado. O cara simplesmente estava tomando vitamina E, só para você ter uma ideia. Mas isso são casos extremos. Se você comprar de um laboratório legal
e, obviamente, de uma fonte segura, de uma farmácia credenciada, um lugar legal, dificilmente esse medicamento vai estar adulterado, tá? E aí é óbvio que a sua eficácia vai ser perfeita. Lembrando, esqueceu de tomar um dia, não use esse como único método de prevenção. Termina essa cartela usando, por exemplo, uma outra função, uma outra proteção, por exemplo, o preservativo, a camisinha, tá? E aí, quando iniciar o seu ciclo, aí sim você estará protegida. Essa pílula é muito utilizada quando a pessoa é casada, quando se tem uma relação sexual, obviamente, com um parceiro só, tá? E aí se utiliza essa situação. Você confia no parceiro, então você entende que ele não vai trazer nenhuma doença venérea para casa, né? Muito bem. Segunda situação, também é hormonal, só que aí é injetável. O que acontece? É o mesmo poder que a pílula tem, mas agora é injetável. Isso aqui é muito bom para garotas que esquecem de tomar o comprimido. Eu tenho que tomar todo dia. Putz, eu esqueci. Ferrou. A verdade é essa. Então, aqui é legal, porque no primeiro dia de menstruação, a garota toma esse hormônio injetável e ela estará protegida o mês inteiro. Ela vai tomar novamente ao início da menstruação seguinte. Então, é uma injeção durante o mês para estar protegida. Existem algumas injeções dessas, meus amores, que duram 3 meses. Então, a garota toma uma quantidade hormonal cavalar, vamos dizer assim, e essa proteção dura 3 meses. É legal, professor? Nunca. A quantidade de hormônios é muito grande, o que a probabilidade de engordar é gigantesca, sem contar os efeitos colaterais. O que você passa 3 meses sem menstruar. Nossa, professor, que bênção. Não, não é uma bênção. Na verdade, você está interferindo o seu ciclo menstrual. E isso não é vantajoso para a sua vida, obviamente, reprodutora. O que, por exemplo, você toma um medicamento desse a cada 3 meses, depois você toma 3 meses, aí você acaba casando e quer engravidar. Gente, mediante a quantidade de vezes que você tomou isso, a dificuldade de engravidar muitas vezes passa a anos, tá? Tamanha a concentração de hormônios que esse cara tem, tá? Então, se for o mensal, eu acho até interessante. Se você é uma garota que não consegue, não tem uma regularidade em tomar um comprimido por dia, a injeção é perfeita. Você toma uma vez por mês, está protegido durante o mês inteiro, tá? Nós temos outra opção, que também é uma barreira hormonal, tá? Chamado anel vaginal. É isso aqui, tá? Esse cara é muito semelhante com o que a gente tem aqui dentro da camisinha feminina. Só que da camisinha feminina é só uma borracha, um látex, tá? Nesse anel vaginal, eu tenho aqui nesse organismo impregnado, tá? O hormônio. E esse hormônio vai sendo liberado, obviamente, todos os dias. O que você dobra esse carinha, vai introduzi-lo dentro da vagina e ele vai ficar preso aqui no colo do útero. Após um mês, retira-se esse cara e, obviamente, vai aí fazer a reposição do mesmo depois, tá? Também é uma forma de você introduzir, deve ter um incômodo esse negócio lá dentro, né? Você vai ficar um tempão, um mês inteiro com esse negócio lá dentro, não deve ser muito confortável, mas, enfim, são preferências, né? E a gente tem, hoje, a nossa tecnologia maravilhosa, a gente tem esses adesivos, né? O que são esses adesivos? Existe um anticoncepcional chamado Evra, que não é muito barato, deve custar hoje de 60 a 70 reais. Ele vem 3 adesivos, são 3 carinhas como esse. E a garota cola esse cara no corpo. E aí, do adesivo, penetra o hormônio para a pele, que vai circular no corpo. É eficaz? Com toda certeza, galera. É nova tecnologia. Você vai colar um desse, só que vem 3 numa caixinha. O que você cola a cada semana. Então, 7 dias você colou, depois de 7 dias, obviamente, você tira esse adesivo e cola um outro adesivo. O único inconveniente desse cara, isso é comprovado. Se você está com um adesivo desse, você vai para a praia,
a água do mar, ele interfere na cola desse adesivo, o que ele vai descolar. Ah, coloquei o adesivo hoje, fui para a praia ontem, descolou, já era, gente. A quantidade de hormônio que você precisava receber foi quase nula, o que você não está protegida. Então, o grande problema desse adesivo está relacionado a isso, ao mar. Então, beleza, eu estou no inverno, vou usar esse adesivo. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Então, você repara que são formas diferentes de introduzir o hormônio no seu corpo. Pode ser um comprimido por dia, pode ser uma injeção por mês ou trimestral, pode ser esse anel, pode ser esse adesivo cutâneo, simplesmente colado na pele. Beleza? Muito bem. Outro método agora é o método chamados comportamentais, né? Métodos comportamentais. Primeiro deles é a nossa chamada tabelinha, que não funciona. Já disse para vocês, não funciona. Hoje tem aplicativo no celular que te ajuda a fazer isso. Você coloca lá o primeiro dia de menstruação, ele vai te informar quando é o outro dia que a menstruação virá. Claro, sendo você uma garota regulada, sendo você uma garota que tem certa regularidade, tá? Então, aqui o que acontece? Você marca o dia, obviamente, que você menstruou, dependendo do dia da sua ovulação, de 30 ou 28 dias. Se for de 30 dias, no 15º dia, por exemplo, aqui dia 14, provável ovulação, você está liberando o óvulo. Significa, lindonas de Jesus, que relação sexual nessa data ou próximo disso, 2 dias antes ou 2 dias depois. Por que 2 dias antes ou 2 dias depois? Porque o espermatozoide fica vivo dentro do corpo da mulher 72 horas. Ele fica vivo durante 3 dias. Então, 3 dias antes ou 3 dias depois é o que a gente chama de fase de tolerância, tá? E aí, obviamente, a garota tem aí uma noção de quando aí ela estará com toda certeza aí prevenida, tá? Aqui, obviamente, ela evita não a relação sexual, mas a relação sexual sem preservativo. Então, por exemplo, a garota toma remédio. Nesses dias aqui, ela usa um preservativo ou faz com que o seu parceiro não ejacule dentro. Então, o homem, não o moleque, o homem realiza, leva a mulher ao êxtase, ela está realizada. Aí sim, depois ele chega ao orgasmo também, tá? Então, primeiro a mulher, isso é ser homem, né? Isso é ser homem. Primeiro realiza os desejos sexuais da esposa, da companheira, da parceira, enfim, né? E aí depois o seu prazer. Então, aqui, próximo dessa data, obviamente, a gente tem aí um cuidado maior. Perfeito? Então, é interessante a tabelinha, é interessante que você baixe. Você tem um ciclo regularizado, o ciclo regular, baixe esse aplicativo. Veja lá quando você vai ovular, para que você tome mais cuidado. Mesmo porque a garota sabe o período que ela está ovulando. Sai uma secreção da vagina, semelhante aí a um gel de cabelo, vamos dizer, uma substância gosmenta, esbranquiçada, e aquilo, obviamente, é um sinal de ovulação, tá? Tendo esse sinal, claro, você vai tomar um cuidado maior, evidentemente, né, meus amores? Tendo uma vida sexual ativa, tá? Muito bem. Segundo método, tá aqui o que a gente chama de coito interrompido, tá? O coito interrompido nada mais é o cidadão leva a parceira ao êxtase e, obviamente, ele não ejacula dentro da garota. Então, nem com preservativo, nem sem com preservativo, ele retira o pênis fora da vagina e aí, obviamente, ele faz aí a sua, no caso aí, a sua masturbação e vai acabar eliminando aí o seu sêmen, tá? Então, isso é chamado coito interrompido. Ele não chega ao final do seu desejo sexual no interior da garota, porque ele, obviamente, vai estar fazendo isso externamente, tá? Então, isso aqui ajuda também a prevenir. O que você pode atrelar aqui? Você toma remédio, você sabe que você está ovulando. Não deixa o parceiro colocar, depositar o sêmen dentro da camisinha.
faça o que a gente chama de coito interrompido, o que ele vai ejacular fora. Beleza? E por último aí, são os métodos definitivos. Quer dizer, definitivos entre aspas, né? O primeiro aí é a vasectomia. Olha que imagem bonita que eu trouxe para vocês, tá? Eu tenho aqui os testículos, eu tenho aqui o epidídimo, eu tenho o canal eferente, que vai se juntar aqui, olha, a próstata, olha a vesícula seminal, se juntou aqui, olha, um canal eferente, o outro canal eferente. Junta-se na uretra. Meu, olha o tamanho dessa uretra. O que é feito? Corta-se o saco escrotal, esse é o nome, e você vai cortar o canal eferente. Na verdade, assim, você tem dois, na verdade, o homem, né? 2 testículos, o que não adianta cortar um só, tá? Então, na verdade, isso precisa ocorrer dos 2 lados. Corta-se esse cara, cauteriza e dá um ponto. Olha aqui o que é feito, é bem assim. Você pega o saco escrotal, ele tira esse canal eferente para fora do saco escrotal, ele corta, cauteriza e dá um ponto. Aí ele pega isso aqui, esses agora 2 filamentos, volta para o saco escrotal e costura o saco escrotal. Feito isso de um lado, ele vai fazer isso de outro. Só toma cuidado com uma coisa. Você escuta muitas vezes aquela situação. Ah, o cara que tem vasectomia, ele engravidou uma mulher. Pode ocorrer, presta atenção no que eu vou falar. Até pode. Sabe por que até pode? Presta atenção em mim, galera. Aqui, ó, repara, o cidadão cortou aqui. Essa região aqui, ó, tá cheia de espermatozoide. Essa região tá cheia de espermatozoide dos 2 lados. Então, eu ainda tenho espermatozoide aqui. Então, é por isso que quando o cara finaliza ou realiza uma vasectomia, o médico vai orientá-lo a dar de 30 a 50 ejaculadas, eliminação, liberação do sêmen, e aí depois ele vai numa clínica, num laboratório, e faz o exame de espermograma, para ver se tem a presença do espermatozoide ou não. Então, o que muita coisa acontece isso é a seguinte situação. O cara fez a vasectomia na sexta-feira. Na semana seguinte, ele está 0 bala. Ele tem uma relação sexual sem preservativo, mas eu ainda tenho espermatozoide no caminho. Precisa limpar esse espermatozoide todo para aí sim, obviamente, não ter nenhum problema. Então, é a situação que a gente fala do cara que é operado, que tem vasectomia e acaba engravidando. Eliminou esses espermatozoides, já era. Ele não vai engravidar ninguém. Em casos extremos, únicos, raríssimos, esses 2 segmentos, eles ligam-se novamente. Mas isso é 1 em 7 trilhões de pessoas. É quase nulo que isso pode acontecer. Beleza? Então, isso aqui é a vasectomia. E agora, a laqueadura. Olha o que acontece com a laqueadura. É cortado as trompas de falópio. Então, se corta essa trompa de falópio e se interrompe essa passagem. O ovário libera o óvulo nas trompas, só que ele não passa o que ele acaba sendo absorvido pelo corpo. A mesma coisa que está acontecendo aqui. Olha o ovário, ele vai liberar e aqui ocorre uma interrupção. Antigamente, galera, isso não era cortado, isso era amarrado. O que muitas mulheres que tinham feito laqueadura antigamente, elas ficavam grávidas novamente. Sabe por quê? Porque esse nó ele soltava. O cara, na hora de dar um nó, de interromper essa passagem, só com uma linha cirúrgica, ele não fazia isso direito, essa linha saía ao decorrer dos anos, essa passagem era restabelecida, o que a mulher ovulava normalmente, o que ela acabava ficando grávida. Ou seja, essa é a laqueadura, hoje é cortado e cauterizado e dado ponto nas 2 extremidades. Fechou? Bom, meus amores, essa então são aí as métodos contraceptivos. Eu fiz aí um resuminho para vocês
de todos os existentes, são os comportamentais, são os hormonais, são os de barreira, dentre outras situações. O que nós veremos semana que vem, tá? As DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não. Fala, Paulinho. Fala, Luquinhas. Opa, eu falei que tem dúvida não. Então, maravilha. Se ninguém tem dúvida, meus amores, como sempre, é um prazer estar com vocês. Até semana que vem, que a gente vai estudar as nossas DSTs. Beijo no coração, fiquem com Deus, uma ótima aula aí e até